vamos lá. Ali, ela entrando ali, ó. Ah, não é. Espiritualmente ele está falando isso, viu, gente? Não é falta de educação, porque eu vou pregar aquilo que está no celular, tá, gente? E não é do Google. Eu gostaria que vocês abrissem. Obrigado, viu, Jean? Tamo junto aí, meu irmão. 1 Timóteo, capítulo de número 5, o versículo é o versículo de número 8. 1 Timóteo, capítulo de número 5, o versículo é o 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 8. Não sei se vai conseguir pôr ali. Bom, eu já tenho anotado aqui no meu celular. Se achar é melhor, porque às vezes alguém não trouxe a Bíblia. E eu gostaria que vocês compartilhassem comigo essa palavra, ou lessem comigo, melhor dizendo. Achou? Vamos lá então? Vamos ler junto comigo? Bem forte, hein? Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Agora só vocês, pode ler mais alto aí para mim, vamos lá? Amém. Qual que é a palavra de Timóteo, ou Paulo escrevendo para Timóteo, para a igreja que ele pastoreava? Ele está dizendo algo bem simples, e que muitas vezes passa desapercebido por mim e por você. Timóteo está dizendo, ou Paulo está dizendo a Timóteo, que se alguém não tem cuidado com seus próprios parentes, e especialmente com as pessoas da sua própria casa, que é a sua família, Paulo está dizendo o quê? Que esse tem negado a sua fé e é pior do que o descrente. A palavra que eu quero ministrar hoje está dentro desse versículo aqui que Paulo escreve para Timóteo. Eu quero falar um pouco de cuidado, ou melhor, a falta de cuidado. Se tem uma coisa que destrói casamentos, e a gente vê isso acontecendo constantemente à nossa volta, é a falta de cuidado dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar. Nós somos bons homens para cuidar do nosso carro, nós somos bons para cuidar do nosso emprego, nós somos bons para cuidar da nossa aparência, e nós homens somos falhos no quesito cuidar das nossas esposas. O homem parece que ele tem um ímpeto dentro do coração de querer ganhar, parece que tudo à sua volta, e de cuidar de tudo que está à sua volta, e às vezes esquece de cuidar da sua própria casa, do seu próprio lar. O que Paulo está tentando alertar a Timóteo, e que na verdade para ele ensinar a igreja, é que a falta de cuidado para as pessoas da nossa casa, ela nega a fé que nós temos em Cristo, e Paulo está dizendo que nós corremos o risco de sermos piores do que os incrédulos. A pergunta que eu faço de abertura aqui para essa noite especial: você tem cuidado da sua casa? Agora, não casa estrutura física, não casa dizendo de cama, de pintura, de chuveiro, de encanamento, de parte elétrica, né, Neto? De uma massa corrida que você deve passar aqui ou ali, não, né? Eu não estou falando desse cuidado apenas, eu estou falando do cuidado ou a atenção às coisas da sua casa, à sua família. Você tem cuidado ou tem olhado para dentro do seu lar e tem gastado tempo, esforço, sacrifício para cuidar da família que Deus deu a você? Essa mensagem que eu preparei aqui essa noite, a Adriane falou assim: pastor, quem que vai pregar dessa vez? Eu falei: Adri, eu tenho uma palavra, eu gostaria de pregar para os casais, porque eu vejo às vezes, e como pastor a gente consegue enxergar muito isso, né? A falta de cuidado que o marido tem com a esposa, e a esposa às vezes tem com o marido.
A falta de cuidado não só com a manutenção do lar ou com a provisão do lar. A falta de cuidado que eu estou querendo dizer aqui é com a questão sentimental, é com a questão espiritual. A falta de cuidado de às vezes não enxergar o que está acontecendo na vida da sua esposa e não enxergar o que está acontecendo na vida do seu marido. É interessante que depois de 12 anos de casado, tem muitas coisas que eu não preciso mais falar para a Ana. 14 anos junto e 12 de casados. Tem muitas coisas que ela percebe pelo meu temperamento, pela minha personalidade, e ela cobra de mim. Isso mostra que a Ana, ela está tendo um cuidado com a minha vida. E para ter cuidado com a vida do outro ou do seu cônjuge, você deve prestar atenção. E você deve estar em casa também, né? Aliás, o homem, a gente acha que ganhar o sustento já está bom demais, é o mais do que necessário. E hoje eu vim falar a você que não é isso somente. Ganhar o sustento é importante. Ganhar o pão de cada dia é importante. Foi para isso que Deus colocou você na sua casa. É bom que você seja o mantenedor do seu lar, o sustentador, o provedor, aquele que traz a provisão para o lar. Mas hoje eu quero tirar você disso e colocar no lugar de enxergar a esposa ou o marido que Deus colocou para andar com você durante a jornada da vida. Eu pergunto a você hoje, não precisa olhar para o seu cônjuge, né? Você tem cuidado da sua esposa? Você tem cuidado do seu marido? Você tem prestado atenção nas ações dele, de como ele tem andado, de como ele tem vivido? Você tem prestado atenção se ele vive aquilo que ele aprende da parte de Deus, ou se ele só vive aqui dentro e daí da porta para fora não consegue colocar em prática aquilo que ele tem aprendido? O que Paulo fala para Timóteo é que nós precisamos cuidar da nossa própria casa. Aliás, tem muitos homens e mulheres que ganham o mundo e às vezes perdem a sua própria casa, sua própria família. São bem-sucedidos financeiramente falando, estão em lugares altos na sociedade falando, mas com os lares destruídos, com filhos nas drogas, com a esposa atolada em antidepressivo e tantas outras coisas, pela falta de cuidado. E como eu sou homem, eu quero puxar a orelha do homem aqui. Às vezes a sua esposa não precisa de um presente, ela precisa da sua atenção. Às vezes a esposa não quer uma joia, eu sei que quer, mas mais do que uma joia, a sua esposa quer a sua presença. Mais do que um presente, ela quer que você seja presente no cotidiano da sua família, da sua vida e do seu casamento. Nós homens temos um péssimo costume às vezes, e eu posso falar com autoridade isso, de tratar bem os de fora e não tratar bem os de dentro. Sorrimos lá fora e somos com cara fechada dentro. Damos atenção às pessoas de fora, mas não damos ouvido às nossas esposas e aos nossos cônjuges. Você que é homem, você percebe isso? Quando você chega do seu trabalho, vamos pegar aí nessa parte aí. O que você faz quando você chega do trabalho, você homem? O Pedro não pode dizer nada, né? Porque ele trabalha dentro de casa. Mas você trabalha fora e chega para dentro da sua casa. Qual a primeira coisa que você faz? O que você faz, homem? Senta onde? No sofá? E aí a esposa, que às vezes passou o dia inteiro em casa, que talvez ela não trabalhe fora, mas trabalha em casa, ela quer o quê? Quer fazer o quê a esposa, gente? Quer conversar. Ela quer perguntar como foi o seu dia. Ela quer perguntar os problemas que você passou durante o dia. Ela quer perguntar sobre coisas variadas do que aconteceu durante o dia. E na maioria das vezes a gente faz o quê? Não quer conversar, não quer falar. E a gente infringe aqui, e assim, eu estou brincando, mas lógico que é sério isso, né? A gente infringe algo que mexe às vezes com a mulher. Porque a mulher, ela funciona ou ela age diferente do homem. A mulher, para se sentir amada, ela precisa ser o quê, gente? O que vocês precisam, mulheres? Ser ouvida ou não? A mulher precisa ser ouvida.
A mulher, para ser amada, ela precisa que o homem preste atenção naquilo que ela fala, naquilo que ela faz no corpo, no cabelo e assim por diante. A mulher, irmãos, ela tem um sentido de amor ou de vida que está mais ligado àquilo que ela ouve e também daquilo que ela fala do que qualquer outra coisa na vida dela. O que eu quero tirar você da sua zona de conforto hoje, o homem, depois eu vou pegar as mulheres, é que você dê atenção para sua esposa. Dê atenção para sua esposa. O pastor Cláudio Duarte, ele faz uma ilustração bem interessante, e eu quero pegar emprestado essa ilustração dele, que ele diz que certa feita ele foi buscar a esposa dele num salão de cabeleireiro. E ele diz para ela assim: olha, vocês já devem ter ouvido isso, né? Você vai ficar pronta porque eu quero parar num lugar que é difícil de estacionar e você vai entrar imediatamente no carro para a gente ir embora. O que aconteceu no resumo da ópera? Ele parou, a esposa dele fez o quê? Demorou. E aí ele começou a ficar irritado e Deus falou para ele assim: trate ela como se fosse uma amiga sua ou alguém que você conhece. E ele falou: como assim? Ele falou: como assim? Eu vou te explicar melhor. Porque às vezes você tem tratado melhor as pessoas que você conhece, próximas a você, com paciência. E essa aí que você está esperando é a sua esposa. E aí ele disse que ele teve que fazer um exercício de paciência e dizer: ela não é a minha esposa, ela é a minha amiga. Porque se fosse tratado como esposa, ele ia fazer o que com ela? Ia tratar mal. E nós somos assim. A gente trata bem lá fora. E quando é para falar com a nossa esposa ou com o marido, a gente parece que coloca uma outra máscara, a gente coloca uma outra vestimenta, fechamos a cara, falamos mal, respondemos mal. É lógico, irmãos, que nós não somos perfeitos, mas hoje Deus te trouxe aqui para falar que você deve cuidar da sua esposa. Cuide dela, ouça o que ela está dizendo. Mulher fala com palavra, mulher fala com o que mais, gente? Com os olhos. A minha fala muito com os olhos. O que mais que ela fala? Com palavra, com os olhos. Eu posso falar da minha. O que mais que a mulher fala? Oi? Com o corpo. Com as atitudes que ela tem à volta dela. Quando você faz uma coisa errada na sua casa, a esposa não dá sinais de que você fez errado? De alguma maneira ela dá sinal. Talvez você é ainda meio tapado e não está enxergando. Mas ela está falando. Através de um gesto, ela está falando através do olhar dela. E de vez em quando através da sua fala. Você tem cuidado da sua esposa, você tem cuidado do seu marido. A gente precisa entender que o cuidado muitas vezes, irmãos, é também ter um tempo de folga, de férias, de descanso com o nosso cônjuge. Eu tenho que entender isso da minha esposa, que todos nós temos um limite. Limite do quê? De trabalho, de tarefas domésticas, de tarefas, né, dentro de casa ali com filhos. E muitas vezes isso é estressante. E você, homem e mulher, vocês devem estar atentos a cuidar dessa parte também da sua família. Entender o time de falar: opa, eu vou parar um pouquinho para recarregar minhas energias. Porque pensa bem, irmãos, a vida de uma mulher dentro de um lar. Como que é a vida de uma mulher dentro de um lar? Como que é? Mulher não trabalha, mulher só fica em casa, tranquila, né? Não ganha salário. É isso que a mulher vive fazendo em casa? Eu só não deixo a Ana pregar porque ela está rouca, tá, gente? A mulher, às vezes eu fico constrangido que na hora que acorda, até a hora que deita, está arrumando as coisas do lar. Da hora que acorda, a hora que deita. Não que eu seja desorganizado. Aprendi muito já com a Ana, mas é assim. E de vez em quando você, homem, deve ter um estralo e falar: eu preciso tirar ela um pouco dessa rotina. Preciso levar ela para comer num lugar bacana, preciso levar ela para tirar umas férias. Tem pessoas que são casadas há 3, há 4, há 5, há 10 anos que nunca viajou com a esposa.
não tira um tempo para descansar, não tira um tempo para recarregar as energias. Você deve falar, mas pastor, a minha condição financeira não ajuda. Irmão, nem tudo é dinheiro, nem tudo é dinheiro. Às vezes você pode fazer um passeio bacana e não gastar muito. Se programe financeiramente para que você traga essa qualidade de tempo, de descanso, de férias para sua esposa e para o seu marido. Parece brincadeira, irmãos, mas tem muita gente que às vezes entra no estágio de depressão, porque vive nessa rotina de acordar cedo, trabalha, faz isso, faz aquilo, dorme tarde, acorda cedo. Para quem tem filho, a rotina é outra, totalmente diferente. Alguns casais aqui ainda não têm, filhos. Mas quando um filho vem, a rotina é diferente. A rotina de uma criança, principalmente, é estressante. Porque a mãe tem que ver o cuidado de higiene, alimentação, tem que ver roupa, se lavou, se não lavou, se passou, se não passou. Alguns ainda têm a carga de ajudar o filho e a filha na escola, de fazer lição, de parar um tempo, e a gente vai entrando nessa rotina, e o casamento pode ir por água abaixo, porque a gente cuida de tudo lá fora, e esquece de cuidar de tudo que está dentro da nossa casa, do nosso lar. Então a palavra de hoje para mim e para você é essa: cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Você, esposa, fique atento também ao seu marido. O cuidado da esposa com o marido talvez seja outros que a mulher não exige. A questão do sexo tem que estar em dia. Vocês têm que conversar, dialogar sobre isso, sobre a falta e a frequência, mas deve ser tratado entre o casal. Porque o homem é seduzido por aquilo que vê. E se não tem intimidade na área sexual, o casamento pode naufragar. Às vezes a mulher também entra numa rotina de trabalho, de família, e esquece também da área sexual com o seu marido. É preciso cuidar também dessa área, irmã. É preciso cuidar dessa área, irmão, para que as tentações do inimigo não assediam o meu coração e o seu coração. Converse com a sua esposa, converse com o seu marido sobre essa questão sexual. O homem, ele vive diferente do que vive a mulher. O homem é muito mais, assim, nessa parte sexual aflorado que a mulher. E nós precisamos andar em conjunto para que o casamento tenha saúde, para que o casamento possa avançar e ir para frente, cuidando também dessa área do seu marido. Tem tanta coisa para a gente falar, Você tem cuidado, então? Dá uma olhadinha agora. Agora você pode olhar para o seu marido, para a sua esposa. Você tem cuidado dele? Tem cuidado dela? Tem dado a atenção que o seu cônjuge merece? Se não, irmão, irmã, é hora de você puxar o freio de mão, entender que não adianta nada fazer lá fora se nós não fazemos dentro da nossa casa. Eu, como pastor, tenho que vigiar muito mais, porque eu sou como um bombeiro, O bombeiro, ele quer socorrer todos e às vezes esquece de socorrer a si mesmo. E essa semana Deus puxou meu freio de mão. E o que ele tirou de mim? A voz. Um pastor sem voz é o que, Marquinho? Não é nada. Eu tenho que rir mesmo para não chorar. Porque tudo que eu faço eu uso o quê? A minha voz. E aí eu tenho que entender que eu não sou um homem de ferro e um super-homem. Eu tenho que entender que eu também tenho uma casa, que eu também tenho uma família, que eu também tenho uma esposa para cuidar e assim por diante. Porque senão, Paulo falou para Timóteo: Timóteo, cuidado com isso. Porque muitos têm negado a fé e se tornado pior do que os descrentes. Cuidam de tudo lá fora e esquecem de cuidar daqui de dentro. Tem um outro texto que eu gosto muito. Abram comigo lá em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo de número 2. Versículo
de número 18, diz assim: Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus cria o homem e depois ele vê que o homem é um ser que não consegue sobreviver sozinho. Traduzindo, ele fala: eu preciso fazer alguma coisa para esse homem, porque os animais têm o seu par e esse homem sozinho não vai dar certo. E nesse texto que eu li, fala que Deus então, ele diz: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer a ele uma mulher, né, aqui, mas que seja o que dele? Auxiliadora. A pergunta é: mulher, você tem sido auxiliadora do seu marido? Você tem auxiliado ele? E aqui entra um negócio que a nossa geração não entende muito, né? Tem muitas mulheres assumindo o papel do homem dentro da casa. A mulher é auxiliadora, irmãos. A mulher não é a mantenedora do lar. A mulher não é o cabeça da casa. A mulher, como diz o ditado popular, é o pescoço. O cabeça é o homem. E é interessante que o cuidado nessa visão do texto, da mulher para com o homem, ele dá o auxílio. É de fazer e de suprir na vida do homem aquilo que ele é deficiente, aquilo que ele é falho. Quando você olha para o seu marido, você vê que ele precisa de você ou não? Eu gosto da expressão, às vezes, que o pastor Zé Roberto fala, né? E você deve ter ouvido dele já, que ele fala assim: se a Sônia morrer, eu acho que eu morro junto, eu estou frito. Porque o homem, por si só, ele até vive sozinho, sem uma mulher. Mas quando está muito tempo casado, a gente entende isso perfeitamente. A pergunta é: você tem sido a auxiliadora do seu marido? Você tem dado auxílio, o cuidado? Você tem suprido as necessidades como esposa do seu marido? Aqui Deus fala que Ele vai fazer uma auxiliadora que seja idônea, uma mulher que seja sensata, não uma mulher iracunda, briguenta, uma mulher que quer ultrapassar as ordens do marido. Aliás, irmãos, esse termo submissão hoje está pouco em moda no nosso meio. Talvez porque a igreja pregou errado por algum tempo. E a questão da mulher ser submissa não está ligado à escravidão. Está ligado a o marido tem uma missão e a mulher está debaixo da missão do seu marido. Eu tenho uma missão e a Ana está debaixo dessa missão. É difícil, né, amor? Eu sei que não é fácil. Mas nós temos uma missão. Temos uma missão. A missão nossa é de cuidar da casa, de ser o sacerdote do lar, o trabalho, o sustento. Temos uma missão. E a mulher, ela entra como um suporte do seu marido. Eu lembro daquele texto onde Moisés, o povo de Israel vai pelejar contra um outro povo. Não me lembro ao certo, acho que eram os filisteus. E eles vão para a frente da batalha, eles vão lutar. E Moisés, ele não vai à luta, porque Deus falou: Moisés, você vai ficar em cima do monte, orando, intercedendo. E é dali que eu vou dar a vitória ao povo de Israel. Só que é interessante que ele fala para que o irmão dele, Arão, fosse com ele. E por que ele pediu para que Arão fosse com ele? Sabe para quê? Para dar o sustento nos braços de Moisés. A Bíblia fala que quando Moisés erguia a mão, o povo vencia. E quando ele cansava a mão, o povo estava perdendo na batalha. Olha que interessante isso. Deus colocou as nossas mulheres para dar essa sustentação no nosso braço. O homem está à frente, como Moisés aqui no texto. Eu sou o sacerdote, eu oro, Deus vai dar vitória. E quando eu cansar, quem vai estar ali do meu lado? A auxiliadora, dizendo: vai, eu estou com você nessa batalha. E é dessa maneira que o casal então prevalece. Pense nisso. A responsabilidade do sacerdócio no lar não é da mulher, é do homem. Mas a mulher é auxiliadora. Quando o homem cansa, você está do lado dele dizendo: vamos, filho, vamos. E eu fico impressionado com a capacidade que Deus deu à mulher de ser muito mais forte do que um homem, não é verdade? Homem gripado, como que fica, Thalita? Eu já estava pegando quase um atestado de uma semana, eu não queria trabalhar.
Você quer ficar deitado, você quer, ai meu Deus, estou sem voz, estou com o corpo quebrado. Mulher gripada, lava o quintal, lava a roupa, estende a roupa. Não tem opção, Dani. É a força, a capacidade que Deus deu a vocês. E a falta de opção, às vezes. Mas eu acho interessante que Deus falou, dá o suporte para o seu marido. Esteja debaixo da missão dele e fala, olha, eu estou com você aqui nessa. Eu estou com você nessa dificuldade. Aliás, irmãos, tem muita coisa que a gente faz no dia do nosso casamento, a gente não cumpre. Porque no dia do casamento a gente fala, né? Na alegria e na tristeza. Na alegria é jóia, mas quando vem a tristeza? No casamento a gente fala na saúde ou na... E quando vem a doença? Porque a doença vem, tá? A doença vem. Esses dias que eu tive mal, eu dizia, né? Na saúde e na doença. Mas para cuidar dela, o que eu fazia? Saía do quarto, ia tossir lá na sala. E noite, às vezes em claro, sem dormir. Mas protegendo ela para que ela tivesse uma noite de sono abençoada. Casamento é isso. Não é só vitória. Não é só alegria. Tem dor. Muitos votos que nós fazemos no dia que nós casamos passam desapercebido. E na hora que a crise bate na porta da sua casa, crise financeira, muitos casamentos acabam por causa de dinheiro, gente. Ou porque tem muito, ou porque tem pouco. Os dois extremos acabam o casamento. E a falta de cuidado, de manutenção. Tem muito, mas não cuida da casa. Tem pouco e começa as brigas. E os votos que nós fazemos no altar vão todos por água abaixo. Eu quero finalizar a mensagem. Eu fui breve e essa é a ideia mesmo. Vamos pegar lá o texto de Josué, capítulo de número 24. Eu quero terminar com esse texto aqui. Antes de ler o texto aqui, eu lembrei de algo. Todo mundo que está tendo falta de um cuidado dentro de um casamento, ele dá sinais, tá? Preste atenção nos sinais do seu marido, da sua mulher. Ele dá sinal, ele dá dica. Todos nós damos sinais. Ou de que estamos cansados, ou de que algumas coisas no casamento não está legal e precisam ser consertadas. Aliás, meu pastor dizia, o Marco Aurélio, que quando um problema estoura dentro da nossa casa, é Deus permitindo isso acontecer para que algo seja consertado. Todo mundo entendeu o que eu disse aqui? Vem um problema. Ai, meu Deus do céu, não. Alguma coisa precisa ser consertada na sua casa. Quando um motor de carro tem vazamento de óleo, seu Jorge, ele está indicando o quê? Que tem algum problema. Aí o homem macho, não, pode deixar que eu entendo de carro. Aí vai usando o motor, aí funde o motor. Aí a mulher fala, mas eu não falei para você ver o motor, filho. Dá sinal, está mostrando. Temperatura no motor lá está alta. Não, vamos acelerar o negócio. Não é nada não. Dá sinal. O grande problema é que nós, homens e talvez mulheres, nós não enxergamos os sinais que o nosso cônjuge está dando. Irmão, ninguém larga da noite para o dia. Ninguém entra com o divórcio da noite para o dia. Está tudo indo bem, aí chega e fala, vou divorciar. Está aqui, ó, já foi atrás de advogado. Não, mas como assim? Da noite para o dia? Não, é que eu dei sinais e você não percebeu. E agora está aqui a carta de divórcio. Perceba os sinais. Perceba. Analise. Veja, perceba o seu cônjuge. Perceba o que agrada a ele, o que não agrada a ele ou a ela. Perceba. Tem muita coisa que eu aprendi com a Ana que eu gosto de fazer, mas ela não gosta que eu faça. E vice-versa. E você tem que entender que, não, ela vai ter que acostumar com isso, porque eu sou desse jeito. Seu casamento vai acabar. Eu sou assim, eu não vou mudar. Vai acabar o casamento.
Porque a pessoa dá o sinal, e às vezes ela já falou que precisa de algumas mudanças, e talvez você está lá, né? Não, meu casamento está indo de vento em popa, vai bater no iceberg e vai afundar esse vento em popa seu. Porque às vezes você não entendeu os sinais do cônjuge, e às vezes de que Deus está dando para você. Infelizmente, muitos irmãos só vão perceber os sinais quando o casamento já foi por água abaixo. Aí ele dizia, mas não podia ter feito isso, não podia ter feito aquilo. Podia, mas é tudo antes. É nos sinais que o marido e a esposa dá que nós temos que ficar atento. Josué 24, vamos lá comigo, no versículo 14. Eu vou terminar com esse texto aqui. Diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam do além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha que interessante aqui. Josué está no final da sua vida mesmo. Ele foi o sucessor de Moisés, que foi o maior líder que Israel teve, um dos maiores. Aí Moisés morre e deixa de sucessor Josué. Josué agora já está para morrer também. Um pouquinho mais para frente ele vai morrer. Só que antes de morrer, ele fala uma coisa interessante para mim e para você, principalmente para o povo aqui. Ele está dizendo, olha, hoje é noite, hoje é dia de vocês tomarem uma decisão. Quem vocês querem servir? E aí ele dá algumas opções, eles falam assim, vocês querem servir a Deus ou aos deuses que serviram vossos pais no Egito? Ele coloca duas opções. Vocês querem servir aos deuses dos vossos pais que serviram no Egito, ou vocês querem servir ao Senhor? Ele dá essas duas opções. Agora, o que eu acho interessante é que antes de morrer, ele fala algo que é a posição dele. Talvez a liderança dele aqui já estava acabando, já estivesse acabando. E ele falou, eu vou fazer a minha parte agora com a nação de Israel. Ele dá essas opções, e no final das duas opções ele fala algo que nós precisamos aprender. Ele diz, vocês podem tomar a decisão que vocês querem. Agora eu, Josué, e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Sabe o que fala tudo isso, irmãos? Cuidado. Ele está dizendo como líder, a partir de agora, eu não tenho mais responsabilidade sobre a escolha de vocês. Vocês podem servir aos deuses do Egito, ou vocês podem servir ao Senhor. A opção está dada, ou as opções. Só que eu quero falar uma coisa para vocês. Eu, Josué, e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu gosto da expressão que ele fala, porque ele está dizendo, não importa o que os outros vão fazer, eu vou me esforçar para que eu sirva ao Senhor e a minha casa também sirva ao Senhor. Eu encerro com essa palavra, principalmente aos homens que aqui estão me ouvindo. Toma posição essa noite, irmão, de dizer, eu vou servir ao Senhor, e a casa que Deus me colocou como sacerdote vai também servir ao Senhor. Agora, para que a sua casa sirva ao Senhor, você deve fazer o que com ela? Cuidar dela. Cuide da sua casa. Cuide do seu cônjuge. Se você tiver filhos, cuide dos seus filhos. Josué está dizendo, eu já cuidei de vocês, agora eu vou cuidar de mim e da minha casa. O texto que Paulo escreve para Timóteo é isso. Que nós que servimos a Deus, temos que cuidar primeiro da nossa casa, da nossa família. Vamos orar ao Senhor essa noite?
Eu quero que você pense um pouquinho. Pense um pouquinho como você tem sido como marido. Pense um pouquinho como você tem sido como esposa. O encontro de casal é muito bom, irmãos, para a gente refletir. Porque às vezes quando a gente está em casa, cada um entra no seu mundo. E a gente não tem tempo de conversar, de olhar um pelo outro, um para o outro. E às vezes fazer essa pergunta, que eu quero que você faça para sua esposa, se você estiver com ela aí perto, e para o seu marido. Pergunta: eu tenho cuidado bem de você? Às vezes o marido fala: não, estou abafando, né? Às vezes você não está tanto assim. Pode perguntar para ela, vou dar um tempinho. Me ajuda aí, Jean, no dedilhado. Pergunta, pode olhar para o seu esposo, para a sua esposa. Eu vou fazer isso em casa depois com a minha esposa. Pergunta para ele, para ela. Às vezes o marido fala: não, mas eu tenho levado o pão para casa, minha filha. E ela fala: eu sei disso, mas tem outros cuidados que eu quero também da sua parte. Isso, tem um tempinho para falar. Às vezes para pedir desculpa, perdão. Desculpa não, perdão é melhor, né? Dizer: me perdoa se eu tenho sido falho nessa área. Você, marido, não tem ouvido a sua esposa, não tem tido paciência. Às vezes você se aproxima da esposa só por causa do sexo. Quando quer ter relacionamento sexual, aí vira um lorde, um príncipe. E depois do sexo, tem o respeito, tem a amizade. Você, mulher, tem cuidado do seu marido, auxiliando ele, ajudando ele, cuidando da vida dele, como alguém que sustenta o braço, dizendo: eu estou com você nessa jornada da vida, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Nós estamos juntos nessa jornada. Casamento é uma jornada, irmãos, que começou no dia que a gente falou sim para nossa esposa e para o seu marido. E a palavra diz que nós estaremos juntos até que a morte assim nos separe. Momentos difíceis virão. Mas haverá muitos momentos bons também no seu casamento. Você, homem, peça sabedoria a Deus. Talvez sua esposa está dando sinais e você não tem percebido. E é noite de você consertar isso com ela e também com o Senhor. Vamos orar? Isso, fique juntinho aí do seu marido, da sua esposa. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. A palavra de hoje foi sobre o cuidado. Como é bom, ó Deus, ser cuidado pelo Senhor. Como é bom saber que o Senhor corrige a quem o Senhor ama. Como é bom saber que o Senhor não desiste de nós. Como é bom saber que o Senhor hoje ministrou aos nossos corações para que possamos cuidar da nossa casa, da nossa família. Não é o presente, mas é estar presente. É o ouvir, é o falar, é o respeitar. São os cuidados do dia a dia. São os cuidados na hora de falar, na hora de resolver um problema. Ó Deus, que o Senhor nos dê graça para enfrentarmos as tempestades da vida, as lutas na vida a dois. Dá-nos graças, Senhor. Nós temos também um inimigo que não dá trégua. Satanás muitas vezes tem se levantado contra a nossa família. E nessa noite, como pastor desta igreja, como sacerdote do meu lar, da minha casa, eu me levanto contra você, Satanás, e ordeno que no nome de Jesus Cristo, você saia das nossas famílias, saia das nossas casas, dos nossos lares,
Satanás, saia do nosso casamento, saia da vida dos nossos filhos, saia do nosso lar em nome de Jesus. Que o nosso casamento, ó Deus, que as nossas famílias sejam guardadas pelo sangue de Jesus. Que as nossas famílias sejam guardadas pela Tua palavra, Senhor, pela Tua presença na nossa casa, no nosso lar. Nessa noite nós, como homens, sacerdote, nós dizemos em alta voz: nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós conduziremos a nossa esposa, os nossos filhos nos caminhos Teus. E tudo aquilo que se levanta contra a Tua vontade, nós quebramos, nós anulamos em o nome de Jesus. Senhor, se algum marido, alguma esposa aqui tem deixado de cuidar da sua casa, do seu lar, do seu cônjuge, que o Senhor traga perdão e restauração nessa família essa noite. Restaura, Senhor, casamentos, restaura relacionamentos, restaura nossa amizade, restaura o amor, o carinho, o respeito um pelo outro, e que saiamos daqui, Senhor Deus, com a vida reta, com a nossa vida sem brechas, diante dos nossos cônjuges. Assim eu oro, ó Deus, pelas famílias que estão aqui reunidas nessa noite, e profetizo as Tuas bênçãos sobre cada casal aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, abençoe o seu lar, a sua casa. E lembre do que eu falei, irmãos: nenhum casamento acaba da noite para o dia. Perceba os sinais. Talvez Deus está falando e você não está entendendo. Talvez o seu cônjuge está gritando e você tem ou não tem entendido. Que você saia daqui hoje dizendo: eu preciso consertar isso na minha vida. E que o seu casamento tenha saúde. E que você tenha uma vida de paz com o seu cônjuge em nome de Jesus. Amém? Adriane, ela vai dar continuidade aqui. E depois em breve a gente vai estar subindo para termos um tempo de comunhão. Quero chamar a Ana aqui, por favor. Irmãos, eu quero fazer uma oração pelo nosso pastor, a sua esposa, né? Porque todas as vezes que nós recebemos um pastor de fora, nós honramos eles com as nossas orações, né? Nós agradecemos, nós trazemos aquela lembrancinha gostosa, né? E hoje eu quero honrar o nosso pastor, né? Os nossos pastores, né? Porque antes deles serem os nossos pastores, ele é o Fernando, ela é a Ana, né? Eles têm uma família e eles são um casal. Então eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, estendessem suas mãos para a vida deles, né? Para a gente abençoá-los também, assim como nós temos recebido as bênçãos do Senhor através deles, né? Das orações deles, das palavras do pastor. Então eu quero também abençoar a vida deles. Amém? Querido Deus, poderoso e amado Pai, eu quero entrar na sua presença neste momento, Senhor, para te louvar e te agradecer por essa palavra abençoada que o pastor Fernando trouxe a nós nesta noite, Senhor. Nós te glorificamos, te agradecemos, porque nós cremos que o Senhor tem manifestado o teu poder no meio de nós, que teu Espírito Santo tem usado o nosso pastor, meu Pai, para falar conosco e tem tocado nos nossos corações. Te agradeço, Pai, pela vida dele, pela vida da Ana, Pai. Peço a Ti que o Senhor derrama toda sorte de bênção, Senhor, sobre a vida deles, meu Pai. Derrama saúde, graça e misericórdia sobre a vida deles, sobre o lar deles, sobre os projetos deles, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, derrama do Teu poder sobre a vida do pastor Fernando e da Ana, Pai, em nome de Jesus. Que nada venha faltar à vida deles, meu Pai, nem saúde, nem paz, meu Pai, em nome de Jesus, manifesta o teu poder, meu Pai, hoje e sempre. Te dou graças e te glorifico, Senhor, pela vida deles, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, nós temos uma dinâmica, então nós vamos continuar lá em cima, tá? Então subam que a gente vai fazer uma brincadeirinha lá rápida, uma dinâmica, tá? Com os irmãos. Então, por favor, só subir agora para depois nossa comunhão.